Bom, primeiramente, boa noite a todos. Estão todos bem? Espero que sim. Que bom. Então, mais uma vez, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje para estudarmos um pouco mais sobre o Evangelho. Mas a festa hoje é uma comemoração tripla. Nós estamos em festa aqui, relembrando o lançamento do Livro dos Espíritos, na data de 18 de abril. Nós estamos felizes, claro, pelo banquete espiritual, que sempre é um estudo, é um banquete espiritual. Mas, na ocasião de hoje, estamos especialmente contentes, porque nós estamos celebrando, como vocês bem sabem, ao longo do mês de abril, o aniversário da nossa casa, Uniluz, que agora, dia 30, especificamente, mas ao longo do mês todo nós comemoramos, que nós temos 26 anos de existência terrena, não sabemos quantos, no plano espiritual. E essa comemoração tem se dado na forma de um estudo continuado, sempre às quartas aos domingos, no estudo de parábolas diversas. E até uma maneira muito simbólica, muito bonita da gente celebrar isso. Porque a parábola, Jesus escolheu falar por parábolas, porque as parábolas permitem, a linguagem da parábola permite que ao longo do tempo a gente vá desvelando os conhecimentos maiores, conforme a nossa evolução moral e a nossa evolução intelectual permitirem. É uma sedimentação de conhecimentos, podemos assim dizer, em que um vem e acrescenta uma coisa, e outro vem e acrescenta outra, e assim a gente vai enriquecendo o nosso conhecimento, o nosso vocabulário espiritual. E é assim que eu vejo também a missão da nossa casa aqui na Uniluz, porque nós somos uma sedimentação, nós somos uma sedimentação das luzes daqueles que vieram antes de nós. Nós somos uma construção das nossas próprias luzes e também das luzes daqueles que virão depois. Então, a gente sempre está acrescentando, a gente sempre está crescendo, a gente sempre está buscando juntos construir algo maior. E é assim que eu acho que não tinha maneira mais bonita da gente comemorar esse aniversário do que estudando. Então, o foco da noite, que é o estudo da parábola das 10 virgens, que a princípio já é um nome que causa estranhamento. Não é uma parábola com a qual a gente está muito familiarizado, não é uma parábola não tão mencionada, a linguagem não é tão simples, o título já é impactante, parábola das 10 virgens. Outros chamam das virgens loucas, das virgens prudentes, tem outros títulos, mas que vão sempre nesse sentido. E a gente não pode esquecer, apesar do impacto inicial, da sabedoria de Jesus de deixar uma mensagem nesse exato formato. Porque se antes a gente não podia compreender tão bem, hoje a gente pode compreender um pouquinho melhor. Então Jesus fala em termos espirituais para aqueles que compreendem em termos espirituais. E Jesus usa termos materiais para aqueles que ainda talvez não compreendam com tanta clareza. E a gente não pode esquecer o momento que essa parábola foi trazida até o nosso conhecimento, um momento que remonta à época de Jesus e a Galileia, onde havia uma rudeza espiritual, uma rudeza intelectual também. Então, as pessoas não tinham recursos linguísticos para compreender certas coisas. Então, como é que eu vou exemplificar as coisas que eu preciso? Eu vou usar coisas concretas, eu vou usar coisas palpáveis, eu vou usar elementos do cotidiano. E assim Jesus evangelizou, falando de pesca, falando de arrebatar corações, falando de pescar, de curar. Quer dizer, são elementos que aqueles homens ali conheciam. E com o tempo a gente vai compreendendo um pouquinho melhor o que é que tem por trás daquela linguagem. E essa parábola, ela usa uma linguagem até, podemos dizer, pesada. Ela fala em casamento, em virgindade, em prostituição. Não é uma linguagem tão macia ao primeiro olhar. Mas essa linguagem também não era estranha a esse povo. Eles conheciam o Antigo Testamento, assim como nós conhecemos hoje. E desde o Antigo Testamento que a gente tem uma série de professores, vamos dizer, os profetas, que falavam usando esses termos. Quando Oséias fala de Jerusalém e da sua corrupção moral, falando sobre como Jerusalém estava se afastando dos ensinamentos de Deus, e aqui é Jerusalém simbolizando toda a humanidade, ele não fala em termos abstratos. Oséias fala que Jerusalém era uma prostituta, que estava abandonando e afastando-se do eterno. Quer dizer, é um exemplo concreto e, de certo modo, chocante,
mas para exemplificar um conceito abstrato que talvez não tivesse tão tangível naquele momento. Então, nunca a gente vai buscar a linguagem literal. A gente não pode se prender ao impacto inicial. A gente tem que buscar o que há por trás. E é nesse sentido que Jesus, falando aos seus discípulos de uma série de eventos vindouros, encontra a seguinte indagação no Evangelho de Mateus, que é o único evangelho que trata dessa passagem. Os discípulos perguntam a Jesus, depois de ele ter falado sobre coisas que iriam acontecer: dize-nos quando serão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e da consumação da era. E aí Jesus resgata toda essa linguagem simbólica com a qual eles já estavam familiarizados, ao responder numa série de parábolas que falam sobre a união, sobre a pureza e sobre a transgressão. E dentro dessa série de parábolas inclui essa parábola que a gente vai estudar hoje. E eu vou lê-la agora. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes, pois as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo óleo de oliva. As prudentes, porém, levaram o óleo nas vasilhas, com as suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve um clamor: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam, dizendo: de modo nenhum, talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Posteriormente, vieram as virgens remanescentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E em resposta ele disse: Amém vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa versão que eu estou usando aqui é de acordo com a tradução de Haroldo Dutra, no livro lançado por ele. Mas encontra-se no Evangelho de Mateus, em qualquer Bíblia, no capítulo 25, de versículos 1 a 13. E é em cima desse trecho que a gente vai trabalhar hoje, que a gente vai buscar estudar e, quem sabe, entender um pouquinho melhor. Mas antes eu quero lembrar que são diversas as interpretações e que não é porque eu trago uma interpretação aqui hoje que significa que outra esteja errada. O conhecimento verdadeiro nunca exclui. Ele apenas acrescenta, ele apenas adiciona. Então, de acordo com as obras espirituais que eu tenho conhecimento, de acordo com o conhecimento de hoje, essa é uma das possíveis interpretações. E começa com os ensinamentos de Emmanuel, no livro Consolador, na pergunta 309, em que Emmanuel esclarece que, a respeito desse trecho e de tantos outros, o noivo da passagem é Jesus, na qualidade de representante da mensagem divina. Emmanuel que diz, não é Renata. Então, o noivo com o qual o casamento vai acontecer é Jesus. Mas não Jesus em si. Jesus, o emissário. Jesus, o Cristo, o representante de Deus para nós. E aqui, o casamento, como eu já vinha dizendo, não significa necessariamente casamento. É porque para falar de união, para falar de afinidade, era necessário um exemplo concreto. E que exemplo concreto melhor do que o casamento? O nome aliança, a questão do casamento evocando a união já é conhecida desde o tempo de Abraão. Quando é trazido que o patriarca firma uma aliança com Deus, firma um casamento. É uma relação de afinidade. Então, aqui nós podemos interpretar que se trata de um momento de afinização com a mensagem do Cristo. E esse momento de afinização com Deus, de união plena, já era esperado há muito tempo. E Isaías vem dizendo: o lobo habitará com o cordeiro, porque a terra estará repleta do conhecimento do Eterno, como as águas cobrem o mar. Esse é o momento do casamento. Um momento supremo de felicidade em que tudo está bem,
E desde aquela época se espera que esse momento aconteça, que essa união seja plena, seja completa, total. Então aí já temos o início de uma interpretação. E as virgens, então, que se encaminham para esse casamento, quem seriam? Seríamos nós, a humanidade. Seríamos nós, enquanto nós nos preparamos para comungar com o divino, enquanto a gente buscar se aproximar dele. E a virgindade de que trata a passagem, ela alude à pureza, mas não a pureza em si, a pureza espiritual. E aqui nós também podemos ver que, lembrar, na verdade, todos sabemos que fomos criados simples e ignorantes. E muito embora a ideia que nos evoca de um paraíso perdido, quando éramos puros, ditosos, felizes, e que perdemos esse paraíso, hoje nós sabemos que essa é uma linguagem mais simbólica do que necessariamente verídica ao pé da letra. Então, essa pureza não é uma condição inicial que todos tínhamos e que perdemos e nunca mais iremos alcançar. Não é bem por aí. Essa pureza não é o ponto de início, mas é o ponto de chegada. É a pureza que todos nós podemos conquistar conforme nós nos esforçamos, conforme nós nos burilamos, cedo ou tarde, através dos nossos esforços. Não é à toa que Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração. Então, a pureza virginal, ela é atingida com o tempo. E aqui, dentro do grupo de virgens, nós vemos que a história nos fala que mesmo dentro desse grupo há uma divisão. Nós temos as virgens que têm o óleo e as virgens que não têm. Aquelas que estão preparadas para o encontro que vai acontecer à meia-noite e aquelas que não se prepararam devidamente, que está faltando alguma coisa. Ou seja, há virgens e virgens. Isso quer dizer o quê? Que mesmo diante da aparente pureza, nem todas as personagens estão na mesma situação. À primeira vista, são todas noivas, todas se encaminham para a mesma aliança. E, no entanto, nós vemos que dentro desse grupo temos as prudentes e as insensatas. As prudentes se prepararam, pensaram naquele momento com antecedência. Elas se abasteceram de tudo que pudessem precisar para que nada atrapalhasse sua união. E as insensatas estavam preparadas, em parte. Tinham a aparência, mas não tinham o preparo completo. E aí, o que é que a gente pode extrair disso? Que se a gente pretende participar da comunhão universal com o bem, a gente precisa se preparar de modo profundo, de modo verdadeiro, para que nada nos falte. Para um casamento ser fiel, o preparo deve ser fiel. É isso que a passagem nos lembra. E aí, as 5 noivas tolas, as que não têm o preparo necessário, elas representam, dentre nós todos, aqueles que se preocupam apenas em fugir ao erro. A gente passa a vida de modo disciplinado, a gente evita tudo que possa significar um erro, uma mácula, uma transgressão. E aí, na aparência, a gente tem toda a pureza espiritual necessária para participar de uma comunhão com os princípios espirituais divinos. No entanto, isso não é suficiente, o óleo se acaba. E aí a pureza, sem o conteúdo da bondade genuína, é a lanterna, que queima agora, mas não tem o provimento devido. Ou seja, na hora crítica, ela deixa na escuridão. É a fé sem obras. É quando a gente cuida do dever de trabalhar com afinco, sem esmorecimento pelo próprio aperfeiçoamento. É para quando a gente deixa para a última hora as diligências espirituais que cabem a cada um de nós no seu devido momento. É quando a gente opta por terceirizar a nossa evolução. Eu vou deixar para um profissional da religião me guiar. Eu vou ficar me confiando no que fulano disse, no que eu vi, no que eu testemunhei. Mas eu não estou me esforçando para fazer parte disso. A gente acha que não precisa ter qualquer esforço da nossa parte, que é necessário somente ler e ouvir e conhecer. E que, no entanto, a gente não precisa fazer mais nada. E aí o nosso azeite é pouco. E o nosso azeite sendo pouco, pode ser que a gente venha ficar na escuridão. Não basta saber o Evangelho.
a gente precisa agir. Senão o nosso preparo é só pela metade, é um preparo só exterior. É a famosa reforma interior de fachada. Reforma íntima de fachada. No entanto, as virgens prudentes relata aquelas pessoas que, além desse trabalho de procurar se manterem incorruptíveis, se procurar se manterem imaculadas às dificuldades do mundo, elas também se proveram do azeite das virtudes ativas. Na posse do combustível, que vai garantir a luz para elas, elas estão certas da iluminação espiritual nos seus passos, e esses passos vão conduzir à realização espiritual. Ou seja, são aquelas pessoas que têm a luz própria, mas que essa luz própria é resultado do esforço em espiritualizar-se. Ou seja, e o que é espiritualizar-se? É estar desperto às verdadeiras necessidades da vida. E aqui eu coloco um ênfase na palavra esforço. Porque nós temos muitas dificuldades e nós somos imperfeitos, eu em primeiro lugar. Mas o que diferencia não é o resultado, mas o esforço sincero de cada um. E esse esforço se dá através de posturas ativas. Nós não podemos ser passivos na vida, na nossa jornada, nas oportunidades que nos são ofertadas. É preciso que mais que a gente conheça, é preciso que a gente estude. Não só conhecer de ouvir passar, mas conhecer profundamente aquilo que me é confiado. Porque o estudo é uma oportunidade, o ensinamento é uma oportunidade. Eu entendendo melhor, eu posso praticar melhor. Eu sei melhor o que é esperado de mim. E não é à toa a recomendação: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque a busca pelo desenvolvimento, pelo conhecimento da verdade, faz parte desse abastecimento da candeia que a gente precisa para iluminar o nosso caminho na noite da encarnação, na noite das dificuldades. Não é uma noite física, é uma noite, é um deserto simbólico ao qual a gente está sujeito sempre que a gente passa por uma situação difícil. E a gente sabe que aqui na Terra situações difíceis não faltam. No entanto, se a gente tem firmeza, se a gente tem confiança no caminho que a gente está trilhando, se a nossa luz é pequena, mas se ela pelo menos ilumina os nossos passos, a gente está certo para onde a gente vai. A gente não tem medo. A gente está firme. E todo esse conhecimento vem por quê? Porque a fé dogmática, a fé vazia, a fé aparente, ela é incompleta. Porque basta vir uma dor, uma provação, um questionamento que seja, e aquela chama se apaga. É o ventinho, é o brilhar de uma vela que no primeiro vento se apaga. No primeiro tropeço, vacila, cai e não mais se levanta. E é por isso a importância do conhecimento, qualquer que seja ele que a gente se propõe a estudar. Porque o conhecimento, a fé raciocinada, é o que permite que a fé não seja somente exterior, mas que ela seja abastecida pela razão, pela compreensão, pelo conhecimento. É a fé que permanece viva porque ela não se abala, ela está bem fundamentada. É a fé que sobrevive a tudo quanto a gente impõe a ela. Mas a gente só sabe da nossa fé nos momentos de maior dificuldade, nos momentos menos fáceis, porque é nesses momentos em que a gente é verdadeiramente testado. E, no entanto, é nesses momentos que a gente recebe a oportunidade de se autoavaliar e de se melhorar. Se a gente não se testar, a gente não conhece quais são ainda as nossas fraquezas, os nossos limites. Então, a gente precisa ser testado. Mas a gente precisa cuidar para que, quando a gente seja testado, a gente esteja pronto. Que a gente se prepare para isso. E aqui, ainda falando do azeite, do óleo que alimenta a chama, vale lembrar que não basta só a instrução. A instrução é um lado. A fé raciocinada é uma vertente. Mas de nada vale a fé e o conhecimento se ele não vier acompanhado de atitudes. Se ele não vier acompanhado de obras. Se ele não vier acompanhado do nosso próprio esforço. Não só no nosso agir, mas no nosso falar, no nosso pensar. Jesus nos lembra isso constantemente. Quando ele fala em pecado por pensamento,
quer dizer que não basta a aparência exterior, é necessária a afinidade de sentimentos também naquilo que a gente faz. Que um ato só é verdadeiro quando nele se envolve a ação e o sentimento e o pensamento. Esse é o ato pleno. A virtude não é somente intelectual, a virtude precisa ser completa. E aí é a nossa presteza em agir de acordo com aquilo que a gente se professa. Se eu me proponho a agir de maneira caridosa, é preciso que eu fale em caridade, mas é preciso que eu estude em caridade, eu estude a caridade e é preciso que eu seja caridoso. Sem um elemento, o resto fica incompleto, fica vacilante, fica falho. E muitas vezes a gente acha que o meio esforço já é suficiente. Que basta eu conhecer, ou então que se eu conheço, basta eu estudar, ou então que basta eu praticar. Mas aí a minha postura fica falha, porque se eu não estudo, eu não sei como realizar aquilo melhor. E, no entanto, também não adianta só estudar e não pôr em prática. É preciso que a gente se esforce integralmente. E é isso que a parábola lembra. A parábola lembra que não basta a aparência de noiva, não basta a aparência de quem está pronto para a união com os preceitos maiores. É preciso que o preparo seja pleno. Quando se fala em amar a Deus sobre tudo, eu preciso me comprometer com isso. Eu preciso colocar isso como objeto de maior importância em tudo que eu faço. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito religioso, seja no âmbito familiar, seja no âmbito social. Amar a Deus é ter um comportamento ético, é ter um comportamento digno, é ter um comportamento de acordo com os ensinamentos divinos. E para isso eu não preciso nem de religião. Mas se assim eu necessito, a religião pode me orientar. E eu não preciso amar a Deus somente no âmbito do centro espírita, da igreja, do templo. Eu posso amar a Deus quando eu me comporto de maneira decente, de maneira digna. Eu posso amar a Deus quando eu respeito o meu próximo na rua, quando eu dou um bom dia ao meu vizinho, quando eu me preocupo. Tudo isso é um comportamento integral. É o homem de bem integral. Quando a gente se esforça, quando a gente coloca isso em primeiro lugar, em tudo que a gente faz, o comportamento correto, a gente começa a se afinizar melhor com esse princípio, com esse amor divino. Não é à toa que a gente tem o conhecimento da seguinte frase: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Porque significa que não importa o que eu diga, ou o quanto eu aparente estar pronto para comungar com Deus. Não importa o quanto a minha aparência exterior leve a crer. O meu compromisso verdadeiro é naquilo com que eu me afinizo. E aí eu me pergunto, com o que é que eu estou me afinizando? Eu estou me afinizando com aquilo que eu digo? Ou o que eu digo e o que eu verdadeiramente sou são duas coisas diferentes? Onde é que verdadeiramente está o meu coração? Qual é a coisa que eu mais penso em fazer? O que é que eu mais busco ser? Porque não adianta eu professar a sabedoria se eu não tenho esforço para estudar. Não adianta eu falar em amor se eu não tenho tentativa sincera de vivenciar amor. Não adianta eu professar pureza se eu não tenho preparo nessa pureza. E é por isso que a gente sabe que são muitos chamados, mas poucos os escolhidos. Porque todos nós, não são muitos, são todos os chamados. Porque todos nós recebemos o convite a nos tornarmos pessoas melhores. E uma grande parte de nós diz que aceita esse convite e que se compromete. E pode colocar meu nome aí nessa certidão de casamento que eu estou nessa. Mas nas atitudes, a gente está verdadeiramente buscando isso? Será? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, não adianta dizer, é preciso ser. E aqueles que não são assim? E aí Jesus responde: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, obreiros sem lei. É a maneira de Jesus dizer: nunca nem vi vocês, não sei quem são. Porque vocês dizem que me conhecem e, no entanto, não agem como eu ajo. Não procuram agir como eu ajo, não procuram pensar como eu penso, não procuram sentir como eu sinto. Então, quem são vocês?
Me conhecem só de nome? Eu sinto muito, mas eu não conheço vocês. Eu não conheço o íntimo de vocês. E nisso, ninguém pode dizer, como as virgens loucas pediram, as sensatas: me empresta o teu óleo para eu acender a minha lâmpada, porque o preparo é individual e intransferível. Ninguém pode evoluir pelo outro. Por mais que a gente ame alguém, a gente não pode sentir as dores do outro, a gente não pode pensar os pensamentos do outro, a gente não pode escolher as escolhas do outro. Tudo que a gente pode fazer é aconselhar, é iluminar pelo exemplo. É eu fazer, dar o meu melhor e esperar que isso inspire alguém que esteja ao meu redor a querer ser como eu. Se não como eu, pelo menos como Jesus. E assim como esse azeite, esse alimento da nossa luz própria, ele não pode ser emprestado, tampouco ele pode ser vendido. Que conhecimento espiritual é vendido? Onde é que eu compro evolução? Onde é que eu compro moralidade? Onde é que eu compro intelecto? Não vende. Isso tudo só pode ser angariado nas lutas íntimas a que a gente está sujeito no trajeto evolutivo. Isso tudo só pode ser comprado com o preço do esforço próprio, com o preço do empenho pessoal, nas trocas da mais sincera e pura fraternidade. Esse é o preço que a gente paga, por assim dizer, em troca dos conhecimentos que nos alimentam a evolução. E é por isso que quando as virgens retornam e encontram a porta fechada, isso não é cruel e isso não é injusto. Parece uma injustiça que elas tenham ficado do lado de fora, se elas são noivas tanto quanto as outras, e as outras entraram. Não podiam ter dividido? Não podiam ter se ajudado? Mas não é cruel. Porque a gente não pode esperar colher os frutos daquilo que a gente não plantou. A gente não pode esperar que nós estejamos perto, que nós estejamos uma vaguinha garantida junto daquilo, porque a gente não trabalhou, com o que a gente não se afinizou verdadeiramente. A fé não significa só fé, crença. Fé significa fidelidade. Então não adianta dizer eu tenho fé nos exemplos de Jesus, no sentido de eu acredito nos exemplos de Jesus. Mas é necessário que, além de acreditar, é preciso que a gente imite, que a gente espelhe, que a gente se esforce por caminhar atrás dele. É a fidelidade, não a crença. E a essas pessoas faltou fé. Simbolicamente faltou fé. E essa falta de fé, que não era falta de crença, mas era falta de fidelidade, falta de afinização, é que causou na história a ruína delas. E, no entanto, aquelas que tiveram todo o preparo e que desde antes do momento da comunhão já estavam afinizadas com os propósitos divinos, a essas não faltou nada. Elas entraram para o casamento, elas estão no momento de união. E esse momento de união, quando é que vai ser? E aqui a gente tem, como toda interpretação, a gente tem mais de uma resposta. A gente usa em português a palavra tempo. Qual é o tempo dessa união? Mas a palavra tempo não é tão rica quanto ela poderia ser. As nossas deficiências linguísticas. E aqui um conceito grego talvez ajude a gente um pouquinho. Porque em grego, texto do qual Haroldo Dutra traduziu esse evangelho, a gente tem 3 conceitos de tempo. A gente tem o tempo cronos, a gente tem o tempo kairos, o kairos, e a gente tem o tempo éon. Você sabe. Cronos é o tempo que a gente está mais familiarizado. A gente tem a palavra cronológico. Essa palavra vem desse tempo em particular. É o tempo sequencial, o tempo que a gente mede, divide e marca. É o tempo que corre no relógio, o tempo que corre no calendário. Cronos. Só que a gente não tem só Cronos. A gente tem Kairos. E Kairos é um dos tempos que podem ajudar a interpretar essa passagem. Porque Kairos é o tempo oportunidade. E aqui, para a gente entender o que é tempo oportunidade, a gente pode fazer uma comparação melhor.
que é o tempo em que a gente fez 18 anos e o tempo da nossa maturidade verdadeira. Porque nem sempre a gente está maduro, está adulto, quando a gente faz 18 anos. Às vezes a gente amadurece antes, às vezes a gente amadurece depois. E às vezes coincide, isso é possível. O tempo cronológico marca lá no calendário, é seu aniversário, você tem 18 anos, é um adulto. E, no entanto, o tempo interior de cada um não diz isso, não. Tem gente que aos 18 é adulto, tem gente que aos 18 já é idoso, e tem gente que aos 18 ainda é criança. É o kairos, é o relógio interno, é o tempo de cada um. Ou seja, o desenvolver da nossa maturidade não é um tempo preciso, é uma oportunidade, é um momento de vida. E esse tempo oportuno é lembrado aqui na parábola, porque o momento de cada um é diferente. Cada um de nós vai ter a chance de vivenciar as mesmas lições, os mesmos aprendizados, mas nem sempre no mesmo momento. Porque cada um tem as suas particularidades, cada um tem as suas necessidades, cada um tem um tempo interior diferente. Um tempo de compreender, um tempo de semear e um tempo de colher. No entanto, os convites da vida são feitos a todos nós, a todo instante. E aí me cabe refletir, qual é o convite que está sendo feito a mim nesse momento? Onde é que eu estou sendo chamada? Dentro do meu tempo interior, onde é que eu estou? Como é que eu posso agir? Como é que eu posso me ajudar e como é que eu posso ajudar os outros à minha volta? Isso é abraçar a oportunidade. E se referindo a esse tempo, para essas pessoas o tempo chegou. O momento de preparo acabou e o tempo de você se unir, dar o seu testemunho dentro daquela lição é chegado. E aí é nisso que a gente desenvolve as nossas virtudes, pouco a pouco, dia após dia. A gente está nesse trabalho constante. No entanto, Kairos não é o único tempo que serve para interpretar essa parábola. Além de Kairos, a gente tem Cronos, Kairos e Éon. E o tempo Éon é um tempo, um momento diferentes. É um tempo e um momento diferente, desculpa. É um tempo conforme a capacidade. É um tempo que foge do nosso controle. Éon não tem uma medida precisa. Para Kairos, a gente conta os momentos da vida. A gente como se tivesse um relógio interior, mas Éon não funciona assim. É um tempo anterior a nós e um tempo posterior ao mesmo tempo. É um tempo sagrado e um tempo eterno. O famoso infinito enquanto dure. Para nós, numa linguagem aproximada, a gente pode se referir como uma era. E a era é muito mais facilmente reconhecida quando termina do que quando está iniciando. Depois de passado muito tempo, a gente consegue olhar em retrospecto e dizer, nesse tempo. Mas hoje fica mais difícil a gente reconhecer quando começa e quando termina um Éon. E muito embora a gente esteja sujeito ao relógio e ao calendário, estamos sujeitos aos nossos momentos interiores. E muito embora esses dois tempos corram concomitantemente dentro de cada um de nós, a gente ainda tem um tempo coletivo. A gente tem uma era da humanidade. E a doutrina espírita esclarece que a gente está se encaminhando para um momento de transição coletiva. Não temos um momento preciso. Nós não falamos em datas, em dias, em horário. Nós também não falamos quando isso acontecer. É um tempo impreciso, é um tempo vago. E que, no entanto, muito embora seja vago, no nosso conhecimento ele não deixa de ser real. E nessa era nova que se aproxima, a gente está mais próximo da felicidade verdadeira. Porque a gente vem construindo, a gente vem se preparando. É, de certa maneira, o fim do mundo, mas não o fim do mundo apocalíptico, assustador, que faz com que a gente tenha pesadelos e se revire. Não se trata disso. Essa passagem é interessante porque ela, durante muito tempo, foi estudada como uma passagem apocalíptica. É uma passagem muito usada em tempos idos, em tempos
principalmente medievais, a gente encontra representações em pintura, em arte gótica e música, quando a preocupação do homem era o fim do mundo, que tudo ia se acabar e nada mais ia existir. E, no entanto, hoje a gente já não vê o futuro como um fim sem começo. Tudo é um ciclo. Uma era termina, mas outra era se inicia. Então, o Apocalipse não é um fim, mas é uma mudança. É o fim do mundo velho, é o fim do éon velho para que possa nascer um éon novo. É matar o homem velho para que o novo possa nascer. E não é assim que a gente se comporta? Ou que pelo menos a gente deve se comportar? É a gente se permitir a cada instante e a cada dia deixar morrer o nosso eu velho, o nosso eu imperfeito, para que possa nascer um eu melhor, um eu mais pleno de virtudes, mais próximo da mensagem divina. E nisso nós nos encontramos coletivamente. E é essa a visão que João tem quando ele profetiza o livro de Apocalipse. Agora veja que visão bonita. João retrata: eu vi um novo céu e eu vi uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa enfeitada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles Deus habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de todos os olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. João não está retratando aqui, muito embora o estigma em cima da palavra Apocalipse, mas João não está retratando o fim do mundo. João está retratando a mudança do mundo. João está retratando aqui quando o primeiro céu e a primeira terra já passaram, mas um novo céu e uma nova terra nasceram. João está retratando aqui a nova Jerusalém. Porque se a Jerusalém de Oséias no Antigo Testamento era uma prostituta afastada de Deus, aqui nós temos Jerusalém, nós temos a humanidade como uma noiva comungada com Deus. Isso é simbólico de quê? A humanidade que antes estava desviada, que antes estava imperfeita, estava afastada dos preceitos divinos, agora se aproxima para uma era de vivência de felicidade, onde não tem dor, onde não tem ranger de dentes, acabou-se o choro, acabou-se a lágrima, porque acabou-se a necessidade do sofrimento. Porque nós nos transformamos e não precisamos sofrer, estamos encaminhados para a felicidade. Um momento de comunhão plena, um momento de alegria, é o que está retratado aqui. Um momento de morte, mas acima de tudo um momento de renascimento. João antevê uma transição coletiva. João antevê o fim de uma era, o fim de um éon e o renascimento de outro, muito melhor do que o primeiro, quando nós estaremos comungados, unidos com Deus. Isso significa o quê? A vivência do reino dos céus dentro de cada um de nós e de todos nós coletivamente. O nosso estado de ser, um estado feliz, um estado ditoso, não por graça divina sem merecimento, mas porque nós nos esforçamos para chegarmos até lá. Porque nós abraçamos o convite que nos foi feito ao longo de toda essa jornada e nós tentamos sinceramente, nós nos esforçamos e nós conseguimos. Porque nós procuramos nos abastecer de pouquinho em pouquinho, de gota em gota, do azeite do conhecimento e do azeite da prática. E todas essas boas obras, nossas mesmo, iluminam o nosso caminho. Se eu tenho dúvida a respeito de quem eu sou, eu posso olhar as coisas boas. E aí eu vou estar firme. Eu vou estar seguro no que eu estou trilhando. Então, quando todos nós e cada um de nós tivermos feito isso, simbolicamente é a vivência do reino de Deus, é a vivência da felicidade, é a transformação do homem. E dentro de toda essa linguagem simbólica, porque hoje foi um dia que a gente falou sobretudo sobre simbolismo. Nada do que foi dito aqui é para ser interpretado literalmente. É como uma música, que a gente vê a letra, mas a gente tem que ver qual é a mensagem que está por trás dela.
Então, atrás de todo esse simbolismo que era presente nos ensinamentos antigos, era presente nas lições de Jesus, e que hoje a gente começa com o nosso conhecimento, nosso estudo, inclusive nosso conhecimento espiritual, a gente desvela isso tudo, a gente entende que aí a gente tem um convite para que a gente esteja atento ao que acontece ao nosso redor. Um convite para que a gente vigie, porque a gente não sabe a hora em nenhum momento. Um convite para que a gente não se esqueça qual é o nosso objetivo verdadeiro, que é a vivência do reino de Deus, que é a transformação interior, que é a gente atingir a pureza de coração. É esse o nosso objetivo. Então, como é que eu vou atingi-lo? Abrace as oportunidades que a vida oferece. Porque o reino de Deus não é um momento e pronto. É instaurado gradativamente dentro de cada um de nós, nas nossas consciências, conforme a gente tenha disposição em se preparar para receber, de corpo e de alma. Com toda a fibra que a gente dispuser para buscar isso. É um convite proporcional à nossa própria capacidade, desde que a gente saiba enxergar a oportunidade de aprendizado que se esconde atrás de cada convite. Sobretudo, é um lembrete de um novo momento coletivo para todos nós, onde a gente pode viver em harmonia, conjuntamente. Mas isso só vai acontecer se eu e você, e você, e você, e você estivermos todos juntos nisso. O coletivo se faz de todos, assim como a Uniluz se faz de todos que nela trabalham, que ela frequentam. Então, eu tenho o meu reino de Deus interior, individual e intransferível, mas não significa que eu não deva ajudar você a atingir a sua felicidade, que eu não possa me esforçar para inspirar aqueles ao meu redor. Eu aprendo com os outros e eles aprendem comigo, e todos nós nos ajudamos. Somos uma fraternidade universal. Então, que a gente saiba enxergar o caminho que é apresentado à nossa frente. Caminho esse que é iluminado pela chama do conhecimento, pelo óleo do esforço, da sinceridade de propósito. Que a gente possa estar vigilante, que a gente possa se preparar para esse momento de união, de comunhão, esse momento de vivência de tudo que é aquilo que a gente tanto busca. É o momento de viver aquilo para o que eu me preparei, para o que eu estudei, para o que eu busquei praticar. E, no entanto, não posso esperar que eu vá viver esse momento sem que todo esse preparo seja feito anteriormente. Eu não posso esperar a felicidade plena, eu não posso esperar uma comunhão, uma aliança com Deus. Eu não posso esperar o simbólico casamento se eu não me esforçar em cumprir todas as etapas necessárias para chegar até Ele. Então, para isso, talvez eu precise sofrer, mas eu vou sofrer com propósito, porque minha fé raciocinada me esclarece a respeito disso. Talvez eu seja testado no meu dia a dia, mas esse teste representa a oportunidade de mudança, a oportunidade de testemunho daquilo que eu tanto estudo e daquilo que eu tanto falo. Tudo isso é o que nos alimenta para chegar nesse momento. Então, que a gente possa, sobretudo, estar lembrado desse porvir, estar lembrado desse momento. Que a gente possa estar vigilante, ou seja, sempre atento. Eu não posso cochilar na minha vivência espiritual e achar que eu vou viver só aqui no mundo. Eu tenho que viver no mundo, eu tenho que participar da vida material, mas eu não posso me esquecer do meu compromisso verdadeiro, que é o compromisso espiritual. Então, que eu esteja vigilante a respeito daquilo que significa o que é verdadeira vida para mim. Que eu esteja sempre atento na busca pela verdade, porque é a verdade que liberta dos vícios, das dificuldades, das vicissitudes da vida. É a verdade que mantém a gente desperto para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, que essa passagem, na minha humilde interpretação, baseada
nas obras espirituais aqui citadas, de Emmanuel, de Caibar Schutel, é isso. É um lembrete desse compromisso que nós todos assumimos no momento da reencarnação. Que a gente não se esqueça, que a gente possa estar vigilante e que a gente saiba, sobretudo, do que é necessário que nós façamos para estarmos prontos para a vivência da lei de Deus, do amor de Deus, do reino de Deus. Que a gente se prepare de corpo, que a gente se prepare de alma, que a gente se prepare de coração, que a gente vivencie o ensino de Jesus nos nossos estudos, mas que a gente vivencie o ensino de Jesus no nosso pensamento, no nosso sentimento, na nossa plenitude. Se a gente conseguir fazer isso, ou se a gente pelo menos se esforçar verdadeiramente, a gente está indo de encontro a esse momento, a esse casamento com Jesus, com Deus.